aquela vez que você foi colocar água para congelar e você estava com pressa, queria muito pegar o gelo, e aí você não esperou o tempo suficiente, só que você pegou a forminha, olhou e já congelou. Aí quando você pega, tipo, tá congelado em cima, mas embaixo tem água. Sabe por quê? Eu sou o professor de Física André Faria e você está no canal Física Lacradora. Vem comigo. Bem, essa é uma das grandes, talvez, curiosidades físicas, que é a dilatação anômala da água. A gente está vendo o conteúdo de dilatação. E a água, ela tem uma dilatação diferente, né? Por isso que é anômala, né? Anômala vem de ser diferente, uma dilatação irregular. É verdade. Como é que funciona essa dilatação? Comecei a aula te chamando, né, para a situação lá do gelo. Mas se você for perceber, se você já percebeu, já foi fora do país, já viu? Às vezes alguns lagos congelam por cima, mas embaixo ele tem água. Quando você vê alguns documentários, aparece isso também. O lago está congelado em cima, mas embaixo tem água. Os peixes estão lá embaixo. Os caras cortam ali aquele gelo para poder pegar o peixe que está lá embaixo. Como é que funciona essa dilatação? Por que tipo, em cima tá 0 graus Celsius e embaixo tá uma temperatura maior? É de cima para baixo esse congelamento? Como é que funciona isso? Então vamos pegar aqui 3 situações. Nesse primeiro pote aqui a gente tem água a 0 graus Celsius. Ou seja, exatamente a água na transição de fase ali. Mudou de fase ali, está totalmente líquida, né? Saiu de gelo para água, está 0 graus Celsius. E aí você aquece essa água. Ao aquecer a água de 0 para 4, o volume da água diminui. Ou seja, você vai ter menos água do que tinha no início. Agora, continua aquecendo. Essa água chegou ali a 70 graus Celsius, você vai ter mais água do que você tinha a 0 graus Celsius. O que acontece com a água nessa situação? Quando você aquece a água de 0 até 4 graus Celsius, as moléculas se arrumam de outra forma. Então, ao invés dela aumentar de tamanho, ela diminui de tamanho. É como se entre 0 e 4 graus Celsius, o coeficiente de dilatação ali da água fosse negativo. Então, ela recebe calor, mas ela diminui de tamanho. Se ela diminui de tamanho, ela fica menor, as moléculas ocupam menos espaço, então você vai ter um volume menor. A partir de 4 graus Celsius, aí funciona normal. Ela vai aumentando de tamanho e aí, a 70 graus Celsius, como foi o exemplo que a gente colocou ali, ela vai ter um volume maior. Só que isso implica numa coisa que você já conhece como densidade. Densidade é a razão entre a massa e o volume. A massa de água não pode mudar nessa transição. Mas já que você mexeu no volume, o volume diminuiu, a densidade aumenta. Para massa conservar. Então, se o volume diminuiu e a densidade aumentou, ela fica mais densa, ela vai para o fundo. Então, a água a 4 graus Celsius vai ficar no fundo do recipiente. Então, isso explica o congelamento, por exemplo, dos lagos em cima e embaixo não. Então, a gente pode ter uma camada estratificada, onde o fundo dela é 4 graus Celsius. Ou seja, o fundo dos oceanos ele tem a temperatura de 4 graus Celsius. Para que a gente consiga ter essa situação, ele está congelado em cima. E aí você lembra que o gelo é um bom isolante térmico, então não vai deixar passar calor aqui, ou seja, ele vai ficar congelado e a camada fica estratificada. E aí como é que fica essa situação? Eu vou rapidamente montar aqui um esquema gráfico de densidade e volume para você entender. Pera aí. Então é o seguinte, você percebeu que entre 0 e 4 graus Celsius a densidade aumenta, o volume diminui. Então fica mais ou menos assim, se eu começar com uma temperatura de 0, eu vou ter uma certa densidade. E a densidade vai ser máxima quando a temperatura for 4 graus Celsius. Já o volume vai ser mínimo, ó. Ele começa com um volume aqui inicial e aí ele diminui. Quando chegar aqui a 4 graus Celsius,
o volume é mínimo, porque a densidade é máxima. E aí isso mostra um comportamento irregular, um comportamento anômalo. Mas funciona desse jeito. E aí a partir do 4, aí já é normal, tá? O volume aumentou e aí a densidade vai ficar menor. Eu falei lá do gelo congelando, mas você já viu aquelas garrafas explodirem no congelador? É a mesma ideia. Porque aí ela tem um certo volume. Quando a água vira gelo, o gelo também expande. Ou seja, ele vai ter a mesma massa, só que vai ter mais volume. E aí ele vai dilatar e o que vai acontecer? Não vai suportar, ele vai explodir. Então, por exemplo, o vinho, que tem muita quantidade de água, né? Os vinhos que tem muita quantidade de água, a garrafa de Coca-Cola, se você botar ali no congelador, pode ser que ela vá sofrer ali uma explosão. Exatamente porque nessa transição de fase da água para o gelo tem uma densidade menor e um volume maior. Isso explica também por que o gelo boia na água. Você bota lá um copo com água e aí o gelo fica boiando. Então, galera, chegamos ao final aqui de mais uma aula no nosso canal Física Lacradora. Não se esqueça de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, siga a gente também no Instagram e Facebook. Não sabe o que te faria lacrar em física? André Faria. De momento.